Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda parte do webinar de engenharia de requisitos. O foco inteiro está aqui, levantamento e análise de requisitos. Vou falar sobre 7 etapas super valiosas aqui dentro, onde você consegue aplicar desde o início da concepção, quando você conversa aqui informalmente com o cliente. Aquele primeiro contato em que o cliente mostra uma necessidade ali, não sabe muito bem o que ele quer, mas ele sabe que ele tem um problema e que você pode ajudar. Levantamento é a parte mais importante de longe, onde você, após ter esse primeiro contato, vai estudar de fato o que é necessário, qual é o problema do cliente, e aí você tem aí 7 técnicas de licitações para abstrair qual que é a necessidade de forma indireta. Tem formas diretas também, mas de uma forma que o cliente vai conceder informações sem ele mesmo saber. Então, essa etapa você pergunta para o cliente qual que é o objetivo de cada um para o sistema. Mas não precisa ser uma coisa muito maçante. Você pode abordar esses 7 temas aqui de técnicas e captar essas informações necessárias. Por exemplo, histórias de usuário. Isso aqui é um conceito bem universitário. Eu não quero muito prolongar nem mastigar muito conteúdo, mas vou falar sobre algumas coisas aqui que vocês podem pesquisar a fundo para realmente aplicar na necessidade específica de vocês. História de usuário, gente, é uma história... realmente é um caso típico de um usuário dentro de um sistema. E é uma descrição curta, informal, e uma linguagem simples, sem falar de integrações, sem falar de API, sem falar de nada técnico. Uma linguagem do usuário para o usuário, qual que é a necessidade. Então tem uma estrutura que é como um tipo de usuário, preciso de algum recurso para que alguma coisa. Então tem os critérios aqui no modelo Invest, que vocês podem pesquisar também, que as histórias do usuário precisam ser independentes, negociáveis, valiosas, estimáveis, pequenas e testáveis. Esse conceito aqui a fundo vocês podem pesquisar na internet mesmo. Exemplos de histórias de usuários. Como um cliente, quero poder fazer compras online, adicionar produtos ao carrinho e finalizar a compra de forma rápida e segura. Toda essa linguagem é da perspectiva do usuário. Então isso deixa a linguagem muito simples, né? Essa comunicação muito simples de qual que é a necessidade e o que você pode propor como solução. E não precisa fazer uma só. Pode fazer uma planilha mesmo. Faz várias histórias de usuário que vão ser combinadas entre si para realmente lapidar essa regra de negócio. Por exemplo, aqui o último. Como um cliente internacional, quero poder selecionar meu país e moeda para personalizar a experiência de compra de acordo com a minha localização. Perfeito. Você tem toda a necessidade em forma da linguagem básica de um usuário. Segundo caso de uso. Isso aqui também é muito antigo, tá? 1986, super sólido no mercado já. E domina aqui dentro da engenharia de software. Que é o caso de usar um documento narrativo que descreve uma sequência de eventos de um ator que usa o sistema para completar um processo. Então são 3 entidades, né? Tem o ator, que representa uma pessoa, uma coisa, um grupo de pessoas. Um caso de uso, que é a funcionalidade, que são esses círculos aqui. O ator é representado por esse bonequinho, tá? Relacionamentos são essas setas ou traços que ligam uma regra de negócio a uma entidade. É a forma como o ator interage com o caso. Por exemplo, nem percebi esses exemplos aqui, tá? Vamos ver ao mesmo tempo. Leiloeiro e usuário. O leiloeiro precisa... Então, estamos aqui num contexto de leilão. O leiloeiro vai criar um leilão e finalizar um leilão. Então, essas são as funcionalidades atribuídas a esse ator. O usuário pode dar lances no leilão, que está relacionado aqui da dependência com o leilão criado. Ele pode ganhar um leilão, que tem a dependência do dar lance no leilão. Pagar pelo produto, pode ser boleto ou cartão de crédito. Beleza, você abordou todas as regras de negócio em um desenho básico de caso de uso. Pode fazer isso sobre pode fazer vários casos de uso que combinam entre si. Outro, prototipação wireframe. Isso aqui é mais relacionado à experiência de usuário, né? Qual que é a necessidade dele, de acordo com as funcionalidades em tela. Então, é uma coisa mais visual mesmo. Que é uma ilustração simplificada do layout. Pode ser assim, no papel, igual tá esse exemplo aqui, né? A pessoa fez um protótipo na mão para explicar qual é a necessidade, o que ele precisava fazer, o que ele precisa ter em tela para utilizar. Mapa mental. Isso aqui até fora da computação funciona muito bem. Você pode colocar temas e vai linkando os subtemas de acordo com setas, com ramificações. Então, é uma técnica de pensamento visual. E nesse caso aqui, né, tem um aniversário, e aí tem, beleza, meu aniversário, outubro, 25 de outubro. Aí tem o aniversário, tem a festa, aí tem os convites, você vai convidar família, amigos, colegas. Então você pode abordar toda a regra de negócio também com mapas mentais. E cada uma dessas técnicas de licitações vocês podem combinar entre si, tá? Então faz aqui uma história de usuário, faz casos de uso, faz
prototipação, wireframe, fase ornamental, vocês vão combinando essas coisas e vai seguir uma leitura dos requisitos de forma muito clara. Questionários, super simples e eficazes, são questionários literais mesmo. Você faz um A4 no PDF, com várias perguntas que você tem de dúvidas que só o cliente vai saber, ou só o dono da regra de negócio vai poder te informar. Isso também sem especificar sistema, tá? A gente está falando aqui sobre o problema, sobre o contexto. O sistema que vai desenvolver é você, é o cliente. Então, você vai fazer perguntas aqui bem específicas e o cliente vai responder para você abstrair essa resposta e aplicar da melhor maneira possível. Então, aqui, ó, temos praticamente 7 ferramentas incríveis para você utilizar na engenharia de requisitos e que vai te ajudar demais a fazer essa designação, né, essa construção de tarefas de forma mais clara do que só criar um descritivo na tabela lá no meio do backlog. Terceira etapa, elaboração. Isso aqui é super importante, pessoal. Quando você pega as informações obtidas na etapa 2, né, que foi a etapa aqui de... Qual é o nome mesmo que eu coloquei? Levantamento. E vai elaborar esse levantamento com a parte um pouco mais técnica, né? Então, você tem ali as etapas de concepção e levantamento, elas são completamente expandidas e refinadas. Esses cenários são analisados e você pode realmente extrair classes, atributos. Aqui a gente já está falando um pouco de sistema. Aqui já estamos atribuindo classes, atributos das classes, que são as entidades e os atributos dessas entidades. E os serviços também. Então, aqui a gente tem duas ferramentas, BPMN e diagrama de classe, o ML. Começando a falar sobre o BPMN, aqui é um pouco mais afastado da tecnologia, mas ainda sobre raiz de negócio. É uma notação de processo de negócio, chama BPMN, e é um fluxograma completo que aborda todas as entidades também. Então aqui a gente tem um solicitante, é um contexto de almoxarifado aqui, preenche a solicitação, e aí a outra entidade verifica o estoque, tem planilhas relacionadas, tem situação do estoque. Isso aqui, gente, se vocês pesquisarem por BPMN no Google, vocês vão ver esses símbolos aqui, que são vários. Tem símbolo para todo tipo de caso. E aí tem as condições, tem os loops, tem as tomadas de ações. Isso aqui você consegue desenhar qualquer regra de negócio por completo. E vale muito a pena pesquisar mais a fundo. Diagrama de classe UML, isso aqui é a alma do negócio, porque você pode e deve atribuir essas classes, atributos e relacionamentos que já é sobre tecnologia mesmo, isso aqui independente da linguagem você vai utilizar. Então, na entidade pessoa, né, que seria uma classe pessoa, você tem um nome, já pode especificar até o tipo da variável, aqui o nome vai ser string, CPF, RG, e tem algumas funcionalidades envolvidas, atualizar dívida. Tem aqui, aí são vários conceitos que vocês precisam pesquisar, por exemplo, esses traços com losango é uma atribuição. Então tem uns relacionamentos aqui, né? A associação, acredito. Mas tem todo um relacionamento que vocês podem pesquisar de 0 a n e tudo mais. Isso aqui já é um pouco mais técnico, mas vale muito a pena se especificar e aprofundar mais nessas pesquisas de classe UML. Negociação. Com o resultado dessas ferramentas do BPMN e diagrama de classe UML, vocês vão combinar e para ter o total domínio da regra de negócio. Então vocês podem negociar com o cliente, porque muitas vezes o cliente pede coisas que são impossíveis, ou tem um custo muito alto, ou tem uma manutenção inviável, várias coisas envolvidas. Você pode negociar para poder incluir outras coisas ou excluir algumas coisas, do ponto de vista técnico dessa vez. Isso tudo para otimizar essas estruturas. Especificação. Então pode ser documento escrito, né? Você já tem a coleta, já tem a análise, já tem tudo pronto. Você vai fazer um documento escrito ou um conjunto de modelos matemáticos, modelos gráficos, para realmente abordar tudo que foi conversado e abordado. E o ciclo de vida, pessoal, da aula passada vai ser definido a partir daqui, porque você tem toda a necessidade, você sabe qual que vai ser a complexidade, você sabe qual que é a extensão da regra de negócio, e agora você é capaz de escolher o ciclo de vida junto com a sua equipe, por parte do gerente de software, junto com os desenvolvedores. Validação. Você fez esse documento, beleza, entregou para o cliente, fez a sua apresentação e vão conversando. Validação é responsável por avaliar esses artefatos produzidos, gerente de requisitos, e é o aceite no escopo por parte do cliente, né? Então, essas mudanças de escopos, que muitas vezes acontecem em todas as empresas acontecerem, isso aqui você pode fazer uma por parte do aditivo, uma mudança no contrato, mas aí sempre com uma responsabilidade contratual também, né? Não só técnica.
Gestão, composta por um conjunto de atividades que ajuda a equipe a identificar, controlar e acompanhar as necessidades e mudanças, que essas mudanças elas são inevitáveis, elas vão acontecer de alguma forma, mas mesmo assim, de forma combinada, de forma madura e coerente para modificar contratos e tudo mais. Próxima parte aqui vai ser de projeto de software. Eu vou partir essa aula em mais uma, porque ficou extenso demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Apliquem, gente, apliquem todas essas técnicas de licitações aqui, porque elas são muito, muito importantes em todas as empresas de tecnologia, beleza? Isso minimiza demais as refatorações, e o estresse por parte da equipe diminui. São um conjunto de técnicas incríveis. Super recomendo. Fico por aqui, pessoal. Até a próxima.